Meus irmãos, começando aqui o primeiro vídeo do quadro Talk Show. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, tá? Vamos abrir aqui o nosso programa com ele, que é filósofo, teólogo, suboficial aposentado da Marinha, Meirelles. Quero saudar a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo neste momento, com a paz de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a todos, suas famílias, no momento que nós estamos vivendo no nosso país, que é um momento de nós estarmos juntos, orando, intercedendo um pelos outros. E eu agradeço estar aqui neste programa de esclarecer algumas dúvidas e falar um pouco da minha vida como teólogo, como filósofo e como alguém que leva a mensagem do Senhor Jesus Cristo. E são quantos anos de ministério? São quase 30 anos de evangélico, trabalhando na obra do Senhor, e também tive a oportunidade de fazer bacharel em teologia, licenciatura em filosofia, trabalhando na Marinha do Brasil, e dava para coincidir o trabalho com a evangelização, com o trabalho da igreja, com a faculdade, com família. Tudo isso nos deu mais satisfação, prazeroso de fazer a obra de Deus. E por que você fez teologia e filosofia? A necessidade. Sempre quando eu me converti, eu senti a necessidade do conhecimento. Então, eu tive a oportunidade de fazer vários cursos teológicos, mas havia algo que nasceu, que era fazer o bacharel em teologia, fazer uma faculdade, e eu tive a oportunidade de fazer 4 anos o bacharel de teologia, e estar numa faculdade independente de igreja, isso é muito importante, e também a licenciatura em filosofia, ciência das religiões, que foi uma oportunidade para eu dar aula, que eu havia necessidade de licenciatura para poder dar aula, tanto nos cursos livres como em alguma igreja. Tive a oportunidade de dar aula no Conselho Federal de Teólogos, no Rio de Janeiro, e alguns cursos livres de algumas igrejas, e isso nos dá uma experiência, nos força a nós estudarmos mais, buscar mais conhecimento, e com isso a igreja ganha, as pessoas que nos assistem ganham, a igreja, a todas aquelas pessoas que ali estão no culto, quando nós ensinamos ou quando nós temos a oportunidade de pregar a palavra, uma palavra com maior recurso de conhecimento. O que isso mudou na sua vida espiritual? A mudança, ela vem automático. Devido ao nosso conhecimento, nós temos mais obrigações com Deus. Nossa responsabilidade é maior para com Deus. E quanto mais nós se aproximamos de Deus, mais nós vimos e enxergamos os nossos defeitos. E esses defeitos, eles são achados não só quando nós lemos a palavra de Deus ou quando nós vivenciamos uma vida no evangélico, mas também quando nós buscamos o conhecimento. Esse conhecimento nos aproxima de Deus, uma visão mais do horizonte das coisas de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Também a história da igreja, os lugares mais remotos, aonde foram passagens bíblicas, né? Então nós vamos estudar mais detalhadamente esses assuntos, tanto históricos, geográficos, filosóficos,
onde a gente vai ter os costumes, as tradições, tudo isso fazia parte daquela época onde a igreja estava ali na passagem dos gregos e romanos, e a filosofia grega estava, o helenismo ainda fazia parte do governo ali romano na época de Jesus Cristo. Então, há palavras que são tradições, são costumes hebraicos, e a gente que estuda o judaísmo, a gente vai ver que existe muitas palavras intrínsecas dentro da Bíblia, e isso vai nos interessar e vai buscar. A filosofia e a teologia, ele me deu um novo horizonte. Eu louvo a Deus por isso. E qual a sua visão de igreja pós-modernismo? A igreja pós-modernismo é uma igreja que tem muitos recursos. Os recursos da internet, recursos virtuais, todas as informações nós temos na palma da mão. Mas isso traz também alguns perigos. Nós vimos falsos profetas, nós vimos muitas informações que não, sem conhecimento, pessoas às vezes falando coisas que não têm conhecimento. Nós vimos assim doutrinas que as pessoas não sabem explicar se esta doutrina é uma luterana, se é uma calvinista, se ela é arminista. Ele não sabe de qual, e a igreja dele às vezes não tem, na confissão de fé da sua igreja, não tem esta doutrina, e eles estão pregando dentro desta igreja. Eu estou falando assim de igrejas como denominações. Então cada uma tem, dentro de uma denominação, às vezes tem pensamentos que não está dentro da sua própria confissão de fé. Mas a igreja, nesta igreja moderna, temos as situações de uma outra igreja, às vezes dentro da própria igreja, várias igrejas dentro da mesma igreja, com visões diferentes, com trabalhos diferentes, com trabalhos de pessoas que querem status, querem cargos, querem estar nos holofotes, querem ser estrelas. E isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é de união, é de propósito, é de salvação, é sem interesses humanos. E a igreja ela perdeu um pouco deste foco, do objetivo de Jesus Cristo. Então essa igreja ela tem que se reorganizar. A igreja, nos dias de hoje, ela tem que se reorganizar, porque o inferno é organizado e o céu é organizado. Então as lideranças das nossas igrejas no mundo, no Brasil, ela tem que se reorganizar, parar e definir uma diretriz como trabalhar em cada cidade, em cada estado, em cada país. Porque na filosofia você vai ver que cada povo, cada município, cada estado tem suas tradições, tem os seus costumes. Então a igreja ela tem que entrar de uma forma, trabalhando dentro daquilo que eles, dos costumes daquele povo, e trabalhar o evangelho dentro daquilo sem afetar ou mudar os comportamentos dessas pessoas, mas uma mudança para Cristo, uma mudança para Jesus Cristo. É isso que é o objetivo da igreja. Então essas tradições, muitas vezes costumes, a igreja ela fica meia nebulosa nessa situação e não alcança o objetivo em muitos lugares. Nós vimos uma desorganização de obreiros que são colocados em local que ele não alcança o objetivo. Obreiros que trabalham em certas comunidades, ou certos bairros, ou vilas, e ele não consegue alcançar o objetivo, ele está no lugar errado. Então essa liderança tem que ver onde colocar cada um
dentro daquilo que ele tem a sua capacidade e dentro dos seus recursos, tanto os recursos financeiros, seus recursos humanos, intelectuais, tudo isso tem que ser revisto, tem que ter uma estratégia de alcançar este evangelho, esse cristianismo pós-moderno. Tem que ter uma reorganização. E com esse fato do coronavírus, da pandemia, da crise econômica que vai acontecer depois, e vários outros fatos que acontecem no nosso mundo, você acredita que a volta de Jesus está próxima? A volta de Jesus, ela é iminente. A volta de Jesus, nós vimos que Jesus, quando Mateus descreve no Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 24, nós vimos que os tempos finais, o final dos tempos, né? Nós vimos que é para toda a humanidade. É para toda a humanidade o Mateus 24, ele fala a humanidade. Crentes, cristãos ou não cristãos, salvos ou não salvos, todos estão e todos vão passar por estes momentos de pestes, tempestades, de terremotos, e isso não será o fim. Mais coisas poderão vir, já vieram guerras e tem guerras no mundo atualmente, tem revoluções no mundo atualmente, nós vimos nações, nós vimos uma guerra política no mundo inteiro, nós temos uma falta de liderança mundial, nós temos uma falta de liderança, nós vimos os Estados Unidos um pouco enfraquecido a liderança, nós vimos na Europa enfraquecido, nós vimos na América aqui do Sul, Central, enfraquecido. Então as lideranças políticas, as lideranças dos nossos países, as lideranças cristãs, as lideranças religiosas, nós vimos bastante desgastados devido a vários fatos que estão acontecendo dentro do cristianismo, essa parte administrativa, financeira, e isso traz bastante prejuízo ao cristianismo. Mas eu creio que depois que Jesus, nós cremos na volta de Jesus, e que Jesus virá e ele buscará a sua igreja. Nós não podemos prever e nem dizer ao tempo, mas vimos pelos fatos que estão acontecendo da natureza, o juízo de Deus sempre ele agiu pela natureza, e nós vimos bastante essa ação de Deus sobre a natureza. Então nós vimos que Jesus está próximo de voltar. Mas a questão não é eu me preocupar que Jesus está próximo de voltar ou não. Eu não estar me preparando para a volta de Jesus, mas eu estar preparado para a volta de Jesus. Não sei se será no arrebatamento ou será na sepultura, mas eu tenho que estar preparado hoje para a volta de Jesus de uma forma na sepultura ou no arrebatamento. Amém. Agora umas curiosidades sobre você. Livro de cabeceira. A Bíblia Sagrada. E o cantor favorito? Eu gosto muito do irmão, uma pessoa especial. Cleiton Queiroz é uma pessoa que eu admiro e que eu tenho um carinho especial por ele. Uma música gospel? Uma música gospel, eu sou apaixonado por todos os hinos, por toda a música. Eu gosto de louvar a Deus acompanhando, porque eu não canto bem, então eu gosto de acompanhar, eu gosto de adoração a Deus, eu tenho meu momento de adoração no culto, no momento que eu me chego a Deus. Eu sou um apaixonado pela música, eu gosto muito do sax, é um instrumento que eu sou apaixonado. Então,
A música que fala, a música que ela tem, fala dentro da palavra de Deus, um hino que é louvado a Deus de coração. Um personagem bíblico. Paulo de Tarso. E um versículo bíblico. Um versículo bíblico, eu gosto muito de João, capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne. Uma palavra que eu te digo, não fique perdendo tempo, não fique dizendo que vou mais tarde, que depois eu vou fazer algumas coisas e depois eu vou me encontrar com Deus, que não é assim. A nossa vida é como uma lâmpada. A qualquer momento ela apaga, a qualquer momento ela termina a energia, ela queima. Então a nossa vida é só algumas frações de segundo da eternidade para decidirmos para onde nós vamos. E eu quero que, através desse vídeo, você reflita para onde você quer ir. Hoje, assistindo, você pode ter uma escolha, que os céus é o melhor lugar. Deus fez o céu para você. Que Deus abençoe a sua vida. É isso que nós aqui desejamos a todos que nos assistem. Então, meus irmãos, aqui o papo hoje foi com o Meirelles, teólogo, que é participante do nosso canal. Se você não assistiu os quadros dele, ele tem papo de teologia, tem o estudo de dons espirituais. Você acessa nosso canal aí embaixo, assista os vídeos dele. Se inscreva se você não é inscrito, deixe o joinha, compartilhe com seus amigos e ajude o canal a crescer. Que Deus abençoe você e a sua família, que você tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo.